O presidente do Superior Tribunal de Justiça publicou uma nova instrução normativa que trata de execução contra a fazenda pública e pagamento de precatórios. O meu nome é Walter dos Santos. Na tela do seu dispositivo tem a instrução normativa que foi publicada no Diário da Justiça eletrônico do dia 8 de outubro de 2019. A instrução normativa número 17 de 7 de outubro de 2019 foi assinada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, e já está em vigor. Vamos explicar os principais pontos dessa instrução normativa. Antes, eu quero mostrar para vocês como pesquisar esse e demais documentos no Diário da Justiça eletrônico. Pode acontecer de muitos operadores do direito e até pessoas comuns precisar encontrar um documento no Diário da Justiça eletrônico e não encontre, porque esse documento, em que pese o acesso dele ser público, ele não fica de forma publicizada, ou seja, o acesso a ele não é tão simples. Na maioria das vezes, com as simples pesquisas nos mecanismos de busca da internet, pode ser que você não encontre um documento ou uma informação no Diário da Justiça eletrônico. Nós estamos aqui no Diário da Justiça eletrônico, o DJE, onde são feitas as publicações, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça. Não se preocupem em anotar o endereço, que eu vou deixar em um link na descrição deste vídeo. Uma vez dentro da tela, você irá se deparar com este campo, pesquisar por. A primeira coisa que você tem que saber é em qual edição, em qual publicação do Diário da Justiça eletrônico encontra-se a informação ou o documento que você pretende acessar. No nosso caso, a instrução normativa encontra-se na publicação do dia 8 de outubro de 2019. Então nós vamos escolher a data, 8/10 de 2019. Uma vez escolhida a data que pretendemos pesquisar, você volta em pesquisar por. Veja que já apareceu aqui em cima, tá vendo? Edição de 8/10 de 2019. Aqui embaixo ele vai trazer algumas opções para você selecionar. Eu quero ler a edição na íntegra, ou seja, eu quero ler toda a edição, eu quero ler por número de publicação, OAB do advogado, nome do advogado, nome da parte, pessoa que consta na informação, número do processo no Superior Tribunal de Justiça, STJ, número de registro no STJ, número único, enfim, unidade. No nosso caso, eu quero pesquisar por tipo de documento, tendo em vista que nós vamos pesquisar uma instrução normativa que trata do pagamento de precatórios. Escolhi o tipo de documento, ele vai trazer alguns documentos. Agora eu vou escolher que documento que eu quero. Por exemplo, ata de julgamento aparece aqui, e aí tem todas as informações. Carta de sentença eletrônica, certidão de julgamento. Basta você pesquisar o que você está procurando. Edital de citação, informações importantes. No nosso caso, lembre-se, eu quero a instrução normativa que trata dos pagamentos de precatórios. Então, nós vamos pesquisar aqui pela instrução normativa. Aqui nós estamos nas instruções. Eu já sei que é uma instrução normativa do presidente do STJ. Então tá aqui, ó, instrução normativa do presidente. É isso que eu quero. Este é o tipo de documento que eu quero. Então veja, já escolhi a data, já escolhi a edição e o tipo de documento. Basta clicar aqui em consultar. Veja que nesta data só teve uma instrução normativa do presidente. É exatamente a que nós precisamos. Instrução normativa do presidente do STJ, número 17, publicada em 8/10 de 2019. Esse procedimento adotado você pode fazer para qualquer outro tipo de
pesquisa, tudo bem? Dito isto, vamos para a explicação do vídeo. Vamos abrir aqui a propósito a instrução normativa. Pois bem, aqui está a instrução normativa STJ GP número 17, de 7 de outubro de 2019. Aqui diz: o presidente do Superior Tribunal de Justiça não interessa. O que interessa pra gente é resolve. O que ele resolve? Vamos lá. Artigo 1º. Os procedimentos aplicáveis ao processamento de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e a expedição, processamento e pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor no Superior Tribunal de Justiça observarão o disposto nesta instrução normativa. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo da PEC em tramitação no Congresso que faz alteração quanto ao prazo para que os entes públicos possam cumprir as suas obrigações no que se refere ao pagamento de precatórios. Essa PEC ela visa alterar exatamente este dispositivo da Constituição Federal, ou seja, o artigo 100 da Constituição Federal trata exatamente da matéria precatórios. O artigo 2º dessa instrução normativa diz o seguinte: o pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública, débitos judiciais quando o cidadão ingressa com uma ação judicial contra um ente da federação, leia-se União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todas as vezes que você ganhar uma ação contra um desses entes públicos, transformar-se-á em precatórios ou requisição de pequeno valor, tudo bem? Então, por exemplo, ganhei uma ação contra o INSS, eu vou receber na forma de precatórios. O pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública apurados em processo de competência originária deste tribunal. Qual tribunal? Superior Tribunal de Justiça, será efetuado mediante, preste atenção aqui para os operadores do direito, requisições de pagamento, na forma do artigo 100 e parágrafos da Constituição Federal e das demais disposições legais concernente à matéria. Ou seja, tudo aquilo que está disciplinado no artigo 100, bem como em outras leis que trate do mesmo assunto. Qual assunto? Precatórios e requisições de pequeno valor. Perfeito? Veja aqui para os operadores do direito, para a pessoa que defende aí os cidadãos. Vejamos. Artigo 3º da Instrução Normativa número 17. A petição de cumprimento de sentença, lembre-se que a sentença é o seu cheque, falta você receber o valor. A sentença judicial, ela é um título executivo. Para que você, meu seguidor, compreenda, a sentença judicial, ela é um cheque. O cheque, você faz o que com ele? Deposita e saca o valor. Deposita para ele ser compensado e saca o valor. No caso de uma sentença judicial, você vai fazer o cumprimento. Essa fase processual chama-se execução. Quando o seu advogado fala, olha, estamos na fase de execução, ele está tentando receber o que ganhou. Então, ele vai fazer o quê? Um documento, uma carta para o juiz que chama petição. E essa petição de cumprimento de sentença será dirigida ao presidente do órgão julgador. Por que órgão julgador? Porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, lá dentro tem diversos órgãos julgador, por exemplo, turmas, enfim, só para você entender. E este órgão fará o esclarecimento dos parâmetros de liquidação e determinará a intimação da Fazenda Pública para os fins do parágrafo 2º deste artigo. Vamos direto para o parágrafo 2º, depois eu volto aqui no primeiro. E aí o parágrafo 2º do artigo 3º diz: antes de iniciado o prazo para apresentar impugnação, para contestar, será aberta vista automática do feito, ou seja, permitirá à Advocacia Geral da União acesse, conheça o processo para manifestação no prazo de 15 dias sobre a possibilidade de cumprimento voluntário do julgado, hipótese em que deverá apresentar desde já o valor que entende
devido. Ou seja, se a Advocacia Geral da União, a AGU, concordar com a petição aqui de cumprimento, ela fala: não, estou de acordo, vamos pagar, tudo bem, não há o que protelar. O valor que eu pretendo pagar é este. Por isso que ele está pedindo. Para quê? Para facilitar. Falar: olha, advogado, a AGU diz que concorda. Você está de acordo com o valor que ela quer pagar? E aí você senta com o seu cliente e fala: olha, se a gente for questionar, irá demorar mais um pouco. Entretanto, se nós recebermos agora, o valor é este. Verifique aí qual é a melhor estratégia, tudo bem? Lembre-se que eu li o parágrafo 2º do artigo 3º, portanto pulei o parágrafo 1º. Vamos a ele. Da decisão que esclarece os parâmetros, nós lemos aqui a decisão de liquidação, caberá agravo interno. Um procedimento aqui que apenas interessa para os operadores do direito, tudo bem? Vamos ao parágrafo 3º do artigo 3º da Instrução Normativa número 17. Diz o seguinte: em se tratando de cumprimento de sentença de ação plurima significa aquela ação que tem vários, múltiplos, tudo bem? Ou uma ação coletiva, igualmente com diversos sujeitos envolvidos. A decisão nos termos do caput, da primeira redação aqui do artigo, será proferida nos autos originários, o primeiro processo, e após sua preclusão significa perda do direito, só para que o senhor e a senhora entendam. O cálculo será liquidado por grupos, lembre que estamos falando de ação plurima ou de coletiva. Então, o cálculo será liquidado por grupos de, no máximo, 25 exequentes, ou seja, no máximo 25 pessoas que ganharam a ação. Esse disciplinamento aqui é para não termos, por exemplo, um cálculo com 100 indivíduos. Por esta razão que tem essa previsão aqui na instrução normativa, cuja 25 exequentes, cuja atuação se dará em autos apartados, os quais conterão, ou seja, em autos separados, separa dos autos originários de todo o processo e faz grupos de exequentes, grupos de pessoas que irão executar, que irão entrar com execução para receber, depositar o cheque. Lembram? Cuja autuação, essa autuação é como se fosse o protocolo do processo, o início, tá? A autuação se dará em autos apartados, os quais conterão a petição de cumprimento de sentença instruída com a memória atualizada e discriminada do cálculo. É a atualização do cálculo. Deve estar anexo à petição este cálculo atualizado, com o valor corrigido a ser recebido, tudo bem? 2. A petição inicial do processo originário, para o julgador saber do que se trata, e a resposta do réu ou as informações da autoridade impetrada, da autoridade contra quem você está executando. No item 3 diz as procurações, para ter certeza de que você de fato está representando essa pessoa. 4. O acórdão e as decisões proferidas. 5. Certidão de trânsito em julgado do acordo, para o magistrado saber se de fato esse processo já terminou. 6. A decisão que esclareceu os parâmetros de liquidação e decisões posteriores que a tenha modificado. E 7. As demais peças que o exequente considerar necessárias à instrução da execução. Então suponha que tenha uma peça processual, tenha um documento no processo que você, exequente, você que irá receber, acha importante, pode também executar nessa petição de cumprimento de sentença, tudo bem? Vamos para o parágrafo 4º, que diz o seguinte, parágrafo 4º da Instrução Normativa número 17. Na petição de cumprimento de sentença, deverá constar o CPF do exequente, da pessoa que irá receber, que deverá ser cadastrado e conferido por ocasião da autuação com o número constante da base de dados da Receita Federal do Brasil. Uma informação aqui importante: você que vai executar, importante que você pegue o CPF do seu cliente corretamente. Isso pode ser feito, inclusive, por meio da internet. É importante que você aprenda a lidar com essas informações. E a segunda parte é que essa informação
dessa instrução normativa é dirigida única e exclusivamente ao funcionário da Justiça. Parágrafo 5º. Em se tratando de cumprimento de sentença de verba devida a servidor público federal, civil ou militar, aí pouco interessa se esse servidor federal é civil ou militar, a petição de cumprimento de sentença informará a respectiva condição de ativo, inativo ou pensionista durante o período de apuração dos valores devidos, bem como o órgão ou entidade federal a que está vinculado o servidor. Então, o advogado que irá fazer essa petição deve informar se é um servidor público federal e se é um civil ou militar e informar em que órgão ele servia. Era da Marinha, Aeronáutica, era da Receita Federal, era do Banco do Brasil, era da Caixa Econômica. Importante essa informação, tudo bem? Vamos aqui para o parágrafo 6º. Falecido o credor, falecido o titular do direito, preste atenção aqui, herdeiros. Os herdeiros deverão requerer a habilitação no processo de cumprimento de sentença. Walter, o que é uma habilitação? Em resumo, em suma, a habilitação é você chegar lá e falar: olha, eu quero figurar como herdeiro nesse processo. E aí, como que eu figuro como herdeiro? Ora, tem duas, você comprovando que é herdeiro da pessoa. Simples assim. Sendo que a partilha deverá ser feita no juízo competente para inventário. Ou seja, eu tenho um precatório para receber contra a Fazenda Pública. De acordo com esta instrução normativa do Superior Tribunal de Justiça, eu devo fazer a partilha, a divisão desse precatório perante o juízo competente para o inventário. E aí nós teríamos que entrar aqui em direito de família, direito civil, a fim de explicar para vocês o que é o juízo competente para o inventário. Em havendo precatório ou requisição de pequeno valor já expedido, já está na sua mão, a habilitação deverá ser requerida naqueles autos, ou seja, nos autos que expediu o precatório ou a requisição de pequeno valor. Parágrafo 7º. O pagamento aos herdeiros será feito mediante comprovação da partilha ou autorização do juízo do inventário. Na partilha já está resolvida essa situação. Quando ele diz aqui ou autorização do juízo do inventário, pode ser que tenha um inventário em curso, não tenha terminado ainda esse inventário, e o juízo responsável autorize, por exemplo, um alvará de levantamento de valores ou autorize simplesmente a divisão da parte do precatório ou da requisição de pequeno valor entre os inventariantes antes que o processo de inventário termine, tudo bem? Artigo 4º. Oposta à impugnação, quando eu imponho uma impugnação, uma contestação, não estou de acordo ao cumprimento de sentença, será processada na forma da legislação processual, ou seja, de acordo com o que manda o Código de Processo Civil e as demais normas aplicáveis, e julgada pelos presidentes dos órgãos a que se refere o artigo 301 do Regimento Interno do STJ, ou, se houver redistribuição, a quem couber no respectivo órgão. Se o processo foi redistribuído para outra autoridade, caberá a ele. Parágrafo 1º do artigo 4º. A intimação para responder a impugnações e recursos será feita de ofício, vindo os autos conclusos após o término do prazo para a resposta, salvo a necessidade de apreciação de tutela de urgência. Parágrafo 2º. Tratando-se de cumprimento de sentença de vencimentos e verba remuneratória em atraso devidos a servidor público federal, deverá a União indicar na petição de impugnação, contestação ao cumprimento de sentença, ou, se não for proposta, no prazo de sua interposição, os valores possíveis do desconto para o plano de seguridade social do servidor, de que trata o artigo 16A da Lei nº 10.887 de 2004, para inclusão na requisição de pagamento a ser oportunamente expedida, tudo bem? Parágrafo 3º.
Caso não haja indicação de que trata o parágrafo 2º, indicação aqui acima, a unidade de execução judicial informará ao relator os valores passíveis da incidência legal da contribuição federal. É para haver aqui o desconto, tá? Os descontos legais referente à Seguridade Social que recai sobre este tipo de pagamento. Teve um errinho aqui por último, na verdade aqui seria o artigo 5, como vocês puderam perceber, mas deve ser apenas um erro de digitação que diz que essa instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, já estão valendo todas essas normas. Assina a nota de instrução número 17 do STJ, o ministro-presidente João Otávio de Noronha. Com essas informações, encerro a nossa apresentação, lhe fazendo um convite. Inscrevam-se neste canal, ativa o sininho, a fim de você ser notificada todas as vezes que eu fizer uma nova publicação, bem como compartilha esse vídeo, porque nós temos milhares de pessoas que necessitam saber desse tipo de informação e, evidentemente, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.